Desde criança, eu sempre tive uma curiosidade em aprender assuntos novos. E nesse ato de querer aprender assuntos novos, eu gostava muito de assistir documentários. A primeira vez que eu assisti um documentário ligado a algum tipo de conteúdo histórico, esotérico, né, ou com raízes pagãs, eu me lembro que eu tinha por volta de uns 14, 15 anos. Eu assisti um documentário, eu não tô lembrando o nome, mas eu assisti um no History Channel e outro no National Geographic. No History Channel eu assisti um a respeito da Santa Inquisição, né? Foi uma época a qual eu estava lendo, né, em livros de história geral sobre esse tema, né, sobre essa abordagem, e consequentemente eu queria não apenas ler, mas eu queria assistir algum tipo de filme ou conteúdo que assim eu visse pessoas, né, profissionais que fazem pesquisa, né, que pagam suas contas basicamente pesquisando sobre esse tipo de assunto, ok? E eu sei que eu encontrei, né, enfim, esses dois canais que fazem esse tipo de trabalho, né, que é o History Channel e o National Geographic. E aí eu sei que o outro documentário foi a respeito da Wicca, né, isso, do tópico Wicca, né, e de como era a dinâmica de vida das pessoas às quais, enfim, praticavam, né, magia, bruxaria, né, enfim, quais eram as ferramentas da Wicca, né, com que tipo de adereços eles interagiam. Então, a minha curiosidade já começou a nascer daquele ponto. A astrologia, eu confesso que eu de fato fui ter um contato maior quando eu estava na antiga Livraria Cultura, né, que ficava em Fortaleza, na Dom Luiz, né. Quem vive em Fortaleza, né, ou quem viveu aquele tempo, eita, chega a tremer a mesa. Quem viveu aqueles tempos sabe muito bem o quão linda aquela livraria era, e tinha um setor esotérico. E basicamente naquele setor eu me sentava no chão e às vezes eu ficava lendo, né? Lendo, lendo, lendo. Porque o que acontece? Às vezes, isso no caso, até antes de eu assistir o documentário, eu acessava o YouTube e eu ficava vendo algumas informações em vídeos sobre signos, né? Touro, Sagitário, Gêmeos, Leão. E eu notava que aqueles vídeos, no caso, que tinham conhecimentos assim, bem objetivos até demais. Me fizeram despertar curiosidade para algumas revistinhas que eu acho que é horóscopo o nome, né? Que, enfim, algumas pessoas geralmente compram, né, para ver o conselho do dia. Então, o que acontece? É muito interessante como, né, até compartilhando com vocês, como a minha curiosidade nasceu desse lugar de observação desses tópicos iniciais, como assim, ver um vídeo no YouTube que consequentemente me fez entender o que era um horóscopo, que consequentemente, através do horóscopo, eu, enfim, descobri que existia também o signo chinês, né, a astrologia chinesa, que consequentemente fez eu descobrir que existia também a astrologia cartográfica, né? E me trouxe essa curiosidade de querer comprar livros, de economizar o dinheiro do lanche para comprar livros, ou de começar a frequentar sebos, porque eu não tinha condições, né, e ainda não tenho condições financeiras de comprar livros novos. E não tenho medo de admitir isso, né, porque assim,
livro novo é caro, muito caro. E eu sei que cada ponto ali foi agregando valor nesse processo que eu ainda, enfim, estou galgando, né? Que, enfim, ainda estou ali subindo as escadinhas aos poucos, para que então eu possa meio que me tornar uma pessoa intelectualmente, eu não sei se valorosa, mas que tem um potencial, né? Pelo fato de ser uma pessoa que, enfim, não invalida, né? Esses conhecimentos menores, né? Que algumas pessoas, no caso, ditam como menores. E eu fiquei refletindo muito sobre tudo isso porque, assim, eu conheço mentores incríveis que passaram pela minha vida e que têm uma gratidão enorme, que particularmente não gostam, né, de consultas gerais. E eu, particularmente, né, gosto de consultas gerais. Tanto que eu, enfim, comecei a fazer consultas gerais, no caso, para o meu canal, porque eu tenho consciência que nem todas as informações podem se conectar a uma pessoa especificamente. Se acontecer, assim, uau, né? Mas, assim, se 10%, 2%, 5%, 10% do meu vídeo, né, trouxe alguma mensagem que já seja de um impacto positivo, né, para a vida daquela pessoa, então, consequentemente, eu acredito que o meu dia já vai estar mais leve e ele já vai ter valido a pena. Porque eu sou uma dessas pessoas que consumia conteúdos que, assim, era mastigado até demais e que, consequentemente, não se tinha assim tanta profundidade. Basicamente, fornecia um conselho, mas ali, às vezes, eu encontrava uma palavra-chave que me chamava a atenção, que, consequentemente, eu ia pesquisar sobre, que me chamava a atenção. Então, eu encontrava um universo de possibilidades intelectuais mediante tudo aquilo que era trazido como abertura de caminhos, sabe? Então, eu acredito que vídeos que têm conceitos gerais, conteúdos que têm conceitos gerais, né, são vídeos que eles também devem ser abraçados, sabe? Porque, assim, da mesma forma que eu via vídeos, né, de tarólogos que faziam, né, esses vídeos gerais, pode ser que alguém acesse o meu conteúdo ou que eu acesse o conteúdo de alguém, né, a respeito de algum outro tipo de assunto ou tópico que eu não tenho domínio, mas que me chame a atenção de uma palavra-chave, né? Tanto que eu descobri a antropologia também dessa forma, né? Eu sou acadêmica de antropologia e nos meus estudos a respeito de moda, por exemplo, né? Eu havia feito um curso em design de moda de 2 anos e meio, né? Eu me lembro que, assim, eu tive uma professora incrível, Renata Santiago, o nome dela, né? A professora, se eu não me engano, o signo dela era Áries. E, assim, as disciplinas dela foram, assim, divisoras de água na minha vida, né? E eu também tinha uma amiga, no caso, que também era da área de moda, que o nome dela é Débora Chaves, que, assim, é uma das mulheres mais, assim, inteligentes que eu já conheci na minha vida. Que ambas elas falavam muito nessa palavra-chave, antropologia, ou falavam conceitos antropológicos, e aquilo me chamava muita atenção, porque eu achava a palavra muito bonita, né? Eu achava uma palavra, nossa, que palavra diferente. Eu sentia uma conexão com essa palavra. Eu não sei porquê, mas eu vou pesquisar sobre isso. E aí eu sei que eu fui pesquisar, eu descobri que existia faculdade no Brasil, né? Eu fiquei assistindo alguns documentários, né? Enfim, sobre profissionais, né? Pesquisadoras, pesquisadores, professores que, no caso, trabalhavam, né, com essa área. E, consequentemente,
na pandemia, no meio da pandemia, eu tive a audácia. Eu acredito que a audácia, porque pandemia, né, assim, tem-se toda uma problemática, né, enfim. Mas eu fui lá e fiz Enem, eu apliquei para esse curso e eu consegui a minha aprovação. E quando eu comecei o curso, eu vi que havia uma conexão, que nada era por acaso, que aquela palavra tinha que se conectar comigo para que, consequentemente, eu fosse buscar mais conteúdos e, consequentemente, eu aprofundasse os meus estudos, se assim eu quisesse, ok? Então, eu acredito que, assim, eu valorizo muito tipos de conteúdos que não são tão densos, não são tão profundos, mas que eu noto que a pessoa faz com amor, que eu noto que a pessoa faz de uma forma com elegância, com dedicação e também de um modo respeitoso, porque por mais que talvez, né, possa não ter profundidade, mas ali você pode estar sendo portadora de uma informação que é capaz de mudar a vida, né, de muitas pessoas, né? Assim como essa amiga e essa minha professora que passaram pela minha vida, né, trouxeram, né, tipo assim, esse aspecto, né, enfim, através dessas palavras-chave, né, essa potência para a minha vida que a antropologia, sabe? Então, assim, eu vejo a antropologia como uma grande potência intelectual, né? Ao menos no caso, na minha opinião pessoal. E eu acredito que conteúdos, no caso de tarô, eles devem ser abraçados e também entendidos dessa forma, né? Que existem conteúdos que serão mais densos porque eles precisam, e existem conteúdos que serão mais básicos porque eles precisam ser mais básicos, né? E que, de algum modo, eles podem vir a se conectar humildemente com alguma pessoa que esteja em um estágio inicial, mas que, de algum modo, ela pode aprofundar os seus conhecimentos, da forma a qual ela se sentir atraída e, consequentemente, contemplada. Tudo bem? Eu decidi fazer esse vídeo por conta de um questionamento assim muito válido e maravilhoso que foi colocado para a minha pessoa hoje, né? E eu fiquei pensando nisso, né? Será que eu faço esse vídeo? Será que eu não faço? Né? É um tópico que, assim, divide muito opiniões, mas eu gostaria muito de compartilhar com vocês a minha opinião a respeito do mesmo. Tudo bem? Eu sou Léo Carve, aqui eu busco alinhavar conhecimento com intenção. Eu espero que todas e todos tenham visto esse vídeo até o final. Quem viu, eu agradeço de coração. E é isso, meu povo. Até breve e muita luz no coração de vocês.